Excelentíssimo Tribunal, bom dia. Está aberta mais uma sessão do Tribunal dos Direitos Humanos. Esta sessão tem o objetivo de deliberar acerca do caso Jean Gershild. Cidadão dinamarquês e jornalista, contestou a sua condenação à luz do artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O Sr. Gershild, membro da empresa dinamarquesa, produziu um documentário no qual expôs as atividades do grupo racista extremista denominado Green Jackets. A sua ação foi seguida de uma condenação pelo Tribunal dinamarquês, por imposta a ação do governo que questionou os limites da liberdade de expressão no contexto que envolveu comentários racistas. O Sr. Gershild argumenta que a sua condenação viola o direito fundamental à liberdade de expressão, assegurada pelo artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Então, este Tribunal tem a responsabilidade de avaliar se a restrição imposta ao direito do Sr. Gershild de transmitir tais comentários é uma medida legítima, considerando os princípios consagrados na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Cada uma das partes irá assim dispor de alguns minutos para expressar a sua visão do caso, passando de seguida à colocação de questões e respostas. Lembramos que devem comportar de forma ordeira e respeitar o Tribunal. Pedimos assim aos representantes do Sr. Gershild que exponham a sua visão do caso. Bom dia a todos os presentes. Nós estamos a defender o Sr. Gershild, que foi injustamente acusado pelo Tribunal por ter divulgado informações racistas através de um vídeo. Os Green Jackets, que é um grupo bastante extremista, racista e xenófobo, fez declarações em que comparou negros a gorilas, além de ter identificado todos os trabalhadores imigrantes como vendedores de droga, afirmando ainda: um negro não é um ser humano, é um animal, tal como todos os outros trabalhadores estrangeiros, turcos, jugoslavos e quaisquer outros. Este grupo, além de todo este drama, já esteve envolvido em diversos problemas, também relacionados em comentários de ódio e ataques verbais a imigrantes e refugiados. Pedimos agora aos representantes do governo dinamarquês que exponham a sua visão do caso. Bom dia, estamos a representar o governo dinamarquês. O Sr. Gershild, jornalista que trabalha para a Dinamark's Radio, uma rádio que também tem programas de televisão, e publicou um documentário sobre um grupo racista extremista chamado Green Jackets. O jornalista entrevistou alguns elementos do grupo e acrescentou alguns comentários seus. O Tribunal dinamarquês considerou os membros do grupo culpados de comentários racistas e o Sr. Gershild culpado por ter encorajado e por ter transmitido esses comentários a um público mais abrangente. Avançamos agora com as questões para os representantes do Sr. Gershild, sendo que no final os representantes do governo dinamarquês irão dispor de alguns minutos para contra-argumentarem. Qual era o propósito do documentário ao retratar o grupo racista extremista Green Jackets? Qual era o propósito do documentário ao retratar o grupo racista extremista Green Jackets? O comentário que o grupo Green Jackets fez foram comentários bastante racistas, bastante xenófobos, e não foi a primeira vez que este grupo fez estes comentários. Por isso, nós achamos que o nosso cliente não violou qualquer direito, porque o trabalho dele é ser investigadora, é um jornalista investigadora. O trabalho dele é informar sobre temas reais. O Sr. Gershild tinha a intenção de promover ou condenar as visões do grupo, tendo em conta que a discriminação em razão da raça ou origem étnica é proibida na União Europeia. O vídeo realizado por Gershild apenas mostra um problema social que existe no nosso dia-a-dia. No entanto, não significa que ele, ao realizar esse vídeo, ele concorda com o que está a ser divulgado, simplesmente para alertar um dos problemas do mundo, tanto ele como todas as pessoas têm o direito de expressar livremente. Por que é que o Sr. Gershild acrescentou comentários seus ao documentário? Esses comentários foram no sentido de aprovar ou desaprovar a ação do grupo extremista? Completamente desaprovar, porque lá está, ele quis divulgar este vídeo para mostrar que este grupo está a fazer comentários que vão para além da liberdade de qualquer um, porque de acordo com o primeiro artigo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, toda a gente tem direito à liberdade de expressão. Este direito inclui a liberdade de opinião e de receber e comunicar informação e ideias sem interferência. No entanto, também pode ser limitada, no caso da limitação ser necessária numa sociedade democrática. Por isso, o nosso cliente não violou qualquer lei, mas não foi ele que fez os comentários, ele apenas quis mostrar o que este grupo, como é que eles falam, como é que este grupo faz, mesmo como é que eles são realmente. Por isso, o nosso jornalista não tem qualquer. Não deveria ser condenado, porque
é o papel dele, é demonstrar os problemas atuais do dia a dia. Se ele é condenado, então todos os jornalistas, investigadores que fazem investigações sobre um problema atual também deveriam ser condenados. Ok, muito bem. Devemos ponderar cuidadosamente o equilíbrio entre o direito à liberdade e expressão, a proteção contra a incitação ao ódio racial e ao interesse público na divulgação de informações sobre grupos extremistas. Os representantes do governo dinamarquês querem contrapor alguma coisa? Senhoras advogadas, disseram que todos concordamos aqui que os jornalistas devem mostrar a verdade e não mais do que isso, não devem pôr a sua opinião pessoal. Então, porque é que o Sr. Gerson colocou comentários seus no documentário? Como é que foram os comentários que ele fez? Não temos informação, nem as senhoras advogadas conseguem responder essa pergunta. Se ele fez este vídeo foi para mostrar como é que este grupo fala de pessoas de outra etnia e de outra cor. Nunca foram comentários para afirmar e dizer que este grupo estava certo. Ele teve o propósito deste vídeo para mostrar como é que estas pessoas sofrem constantemente, como é que pessoas de outra cor e etnia sofrem. Ele não fez com uma razão de aceitar que o que eles dizem é verdade e que deveria ser aceito numa sociedade de hoje em dia. Mas o senhor jornalista, ao pôr os seus comentários, deixou de lado a sua ética profissional e, na informação do caso, também temos a informação de que foi o senhor Gerson que editou o documentário. Ou seja, ao eu editar o documentário, ele não só escolheu as afirmações que eu queria que o grupo Green Jacket deu e que fosse mostrado ao público, como também pôs as suas próprias opiniões no documentário. Ele cortou o vídeo para mostrar ao público as afirmações que aquele grupo dizia, como vou citar de novo: o negro não é um ser humano, é um animal, tal como todos os outros trabalhadores estrangeiros, turcos, jugoslavos e quaisquer outros. Isso vai contra os direitos humanos. A sua liberdade tem de ser limitada. Ele não pode dizer algo que é restringido na sociedade. Ele tem de ter um bocado de limite no que diz. Não podem dizer tudo o que lhe vem à cabeça. Tem de ter limites. Todos nós sabemos que o papel do jornalista é mostrar a verdade. Mas vamos supor que um espectador ligou a televisão ao meio do documentário na hora em que foi apresentado. Ele não tem a noção, nem sabe que isso está a condenar o grupo Green Jacket. Pode achar que isso é a maneira correta de agir e, em vez de estar a condenar os comentários de ódio e racismo, estava só a incentivá-los. Então, porque o governo dinamarquês está de uma certa maneira a ser injusto ao criticar em específico o Sr. Gersilde, enquanto outros jornalistas realizaram programas semelhantes ao que o Gersilde realizou e não foram alvos de processos semelhantes. No entanto, o Sr. Gerson publicou este documentário em horário nobre, onde milhões de pessoas e crianças estavam a assistir. Nós não estamos a condenar o documentário e o que é que o documentário transmite. Nós estamos a condenar a forma de como o Sr. Gerson mostrou e transmitiu estas ideias. Mas se condenam o nosso cliente, tem de condenar todos os outros trabalhadores, jornalistas e investigadores que fazem o mesmo. Mas nós estamos a condenar a maneira, não é o que ele faz. Mas eu acho que toda a gente concorda comigo que nós temos, para encarar o problema, nós temos de o enfrentar. E acha que mostrar em horário nobre para milhões de pessoas e milhões de crianças é a maneira de mostrar, e como a minha colega disse, onde milhões de pessoas não entenderam que o documentário tinha uma função condenatória? Acha que essa é a maneira de mostrar às pessoas que isto é um problema? Esses comentários são feitos, infelizmente, no dia a dia. Pessoas de outra cor e de outra etnia sofrem constantemente com esses comentários. O nosso cliente apenas quis mostrar o que não se deve fazer. Mas acha que milhares de pessoas acham que crianças de 6 anos estavam a ver o telejornal Nacional e o documentário, perceberam que era condenatório e não era assim, se deviam mostrar a verdade? Eu acho que eles deveriam ver o documentário todo o vídeo e perceberem o que é que está a passar e o que é que estão a falar sobre. Não é apenas verem aquela parte e pronto, aceitarem. Imaginemos que eles não tinham acesso a mais nada e só aquilo que estava a passar no momento. Elas estavam a aprender, elas podiam achar que era a maneira correta delas agirem.
E isso estava só a incentivar mais pessoas a cometer estes comentários de ódio e racista. No documentário também existiram comentários como os pretos não são como seres humanos e parecem gorila. Já pararam para pensar que talvez a forma como ele mostrou pode ter vindo a incentivar e não condenar o racismo? O que incentivou foi mesmo o grupo Green Jackets a falar sobre esses assuntos. Não foi o jornalista que fez apenas o seu papel em informar sobre temas reais. O Gersild também motivou o grupo que sabia ser extremamente racista e xenófobo, fazer comentários abusivos e depreciativos. Este poderia também ter limitado comentários, já que, segundo a linha do artigo 10 da Convenção Europeia, a liberdade de expressão pode ser limitada. Mas, de acordo com esse mesmo artigo, a liberdade tem de ser limitada. No caso da limitação, ser necessária uma sociedade democrática para proteger todos os direitos de toda a gente. E acha que ao transmitir os comentários do Green Jacket estava a limitar? É que não por ser limitação, eles disseram os seus comentários foram transmitidos em horário nobre em televisão. Onde é que isso é limitação? Limitação Não estou a ver foi limitação. o que o grupo Green Jackets não fez. Numa sociedade democrática não se pode fazer esses comentários. Nós vivemos num país livre, no entanto, temos de ter umas limitações ao que dizemos. Avançaremos agora com as questões para representantes do governo dinamarquês, sendo que no final os representantes do Sr. Gersild terão alguns momentos para contra-argumentar. Então, qual é a justificação do governo dinamarquês para restringir a liberdade de expressão do Sr. Gersild neste caso, tendo em conta o disposto no artigo 10º da Convenção dos Direitos Humanos? Só retiro a pergunta. Qual é a justificação do governo dinamarquês para restringir a liberdade de expressão do Sr. Gersild neste caso, tendo em conta o disposto no artigo 10º da Convenção dos Direitos Humanos? É assim, o Sr. Gersild motivou o grupo, que sabia ser extremamente racista e xenófobo, a fazer comentários abusivos e depreciativos. Este podia ter limitado os comentários. Segundo a linha, tal como o meu colega disse, a liberdade de expressão tem de ser limitada e temos que proteger os direitos. Se fosse ao contrário, imaginemos que o caso era ao contrário, se fosse um grupo A favor da supremacia negra, comparava os caucasianos a animais. Será que assim era digno de se mostrar esses televisão, comentários em na horário televisão. nobre, tal como ele fez com os comentários racistas do grupo dos Green Jackets? Iria ser basicamente o mesmo porque ele só fez estes comentários porque estão estão a comentar sobre. Estão a fazer comentários sobre outras pessoas. Comentários que não se deveriam fazer. Se fosse seria legítimo. Será que ele ia fazer mesmo isso? Será que se fosse ao contrário, ele postou ou só postou aquele documentário porque era racista e xenófobo? Se fosse ao contrário, eu não divulgava como em assim horário ao nobre. contrário? Qual é a pergunta? Como assim ao contrário? Se fosse ao contrário, se fosse um grupo a favor da supremacia negra a comparar as pessoas caucasianas a animais, se fosse nesse caso, Da mesma forma são comentários ofensivos, ele iria fazer o mesmo. iria? Iria. Acho que não. Duvidamos muito. Essa é a pergunta. O Tribunal dinamarquês considerou outras formas de sanção que não envolviam restrições à liberdade de expressão? O Tribunal dinamarquês considerou outras formas de sanção que não envolviam restrições à liberdade de expressão. Quando ele mostrou as suas próprias opiniões, apesar de ter mostrado a realidade, ele adicionou comentários ao comentários dele próprio, a sua própria opinião. E ele não pode fazer isso segundo a sua ética profissional. Tal como nós já defendemos anteriormente, nós não estamos a condenar o documentário e o assunto que passa no documentário. Nós estamos Foi a a forma condenar como ele fez. a maneira como ele mostrou a realidade. Porque, tal como ambas disseram, há milhões de documentários que mostram isto e nós não condenamos nenhum deles. Nós não estamos a condenar o assunto que ele trata, nós estamos a condenar a maneira de como ele fez e como ele apresentou os comentários. E
para além disso, ele editou o documentário ou escolheu, durante cerca de horas de entrevista, escolheu aqueles que provavelmente seriam os mais racistas e os comentários que vão ser mais racistas e mais condenados pelo público e adicionou os seus próprios comentários. Algo que vai contra a ética jornalística. Continuando, de que forma a divulgação deste documentário afetou as pessoas alvo do discurso de ódio? Afetam milhares de pessoas, principalmente crianças que estão em fase de aprendizagem e, ao verem este documentário, podem pensar que é mesmo a forma como têm de agir e, na verdade, se calhar o documentário que o Sr. Jersild fez não tinha esse motivo, mas pode ter levado as crianças a pensar que sim, que aquela é a maneira correta de agir e que, apesar de haver estes comentários de ódio, eles têm que o fazer. E no dia a dia eles não ouvem esses comentários de ódio constantemente? Na escola ou na rua quando saem? Porque é que estão a condenar um jornalista que fez, que editou um vídeo para mostrar como é que este grupo é, como é que eles agem, se isso acontece também no dia a dia, infelizmente? Imaginemos que um espectador ligou a televisão ao meio do documentário e por isso não ter tido conhecimento de que o documentário estava a condenar o comportamento dos Green Jackets. A pessoa poderia pensar que isto é verdade, que é a maneira certa de agir. Passariam para trás o documentário e viriam o que é que está em conta. Acho que todas as pessoas têm a possibilidade de poderem passar para trás da televisão. Há muitas pessoas idosas que não têm essa possibilidade. E crianças não vão passar isso para trás. Então teriam de perceber o documentário até ao fim. Uma Não podiam criança, supor só no uma meio. criança de 6 anos que ouve um comentário desses ia perceber, ia ver o resto do documentário. Uma criança de 6 anos ouve isso na rua, não só na televisão. Mas também afeta. A senhora advogada no meio da rua ouve aos berros quando vai ao supermercado ou qualquer coisa, ouve comentários racistas serem gritados no meio da rua. Eu provavelmente posso já ter ouvido, como você já pode ter ouvido, como toda a gente neste mundo pode já ter ouvido, porque esses comentários infelizmente são bastante feitos. Nós vivemos num mundo racista. Agora o tribunal vai decidir qual é a nossa decisão final. Pedimos então algum tempo. Gostaríamos ainda de fazer umas perguntas, se fosse possível. Certo? Como é que o governo dinamarquês justifica aquilo que estão a cometer ao acusarem este senhor, que é uma restrição à liberdade de expressão? Como nós já dissemos, nós não estamos a restringir, nós não estamos a dizer que condenamos o que, já repetimos isto 1000 vezes ao longo deste debate, nós não condenamos o que, nós não estamos a condenar os comentários Que apareceram no documentário. Exato. Nós não estamos a condenar o documentário e o assunto do documentário. Nós estamos Condenamos apenas a maneira como a verdade foi exposta por toda a a milhões de gente. espectadores em toda a Dinamarca. A verdade, mas com a opinião. E quem do Sr. sabe, Jersild. E a opinião dos Green Jackets também não conta. A opinião que todos os negros são gorilas, todos os trabalhadores imigrantes são vendedores de droga e ainda um negro não é um ser humano, é um animal, tal como todos os outros trabalhadores estrangeiros ou os quaisquer outros. a própria senhora advogada disse que a liberdade podia ser limitada. Está-se a contradizer aí nesse argumento. Tem de ser Se você- limitada porque nós vivemos numa sociedade democrática, não se pode dizer tudo o que nos vem à cabeça, nós não podemos Então- dizer estes tipos de comentários. E o Sr. Jersey, ao publicar, está a motivar esses documentários. Porque estes comentários são extremamente racistas. E está a motivá-los. A motivar o quê? A não ser racista? Está a motivar a que milhões de pessoas comecem e ouçam esses comentários e percebam qual que é esta é a maneira certa. Não, ele está a motivar, ele fez com este propósito o vídeo para motivar que não façam estes comentários. Se não fosse na introdução ao caso diz que milhões de pessoas, isso não foi explícito no documentário. Houve milhões de pessoas que não entenderam o que era. Se ele fez comentários contra o que os Green Jackets estão a dizer, acho que é bastante específico que ele vai contra as ideologias deste grupo. Bom, estamos aqui de novo, temos já uma decisão e vamos agora falar sobre.
Após análise das respostas e ouvindo dos interessados de ambas as partes deste tribunal, chegou a uma decisão. O tribunal decidiu concordar com a decisão do tribunal dinamarquês, no caso apresentado por Jean Gershild. Entende este tribunal que a discriminação em razão da origem étnica é proibida na União Europeia. Não basta ser contra o racismo, mas também temos que atuar contra ele. Todas as pessoas na União Europeia devem poder usufruir dos seus direitos e liberdades fundamentais e da igualdade de participação na sociedade, independentemente da sua origem racial ou étnica. Conforme o artigo 21º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que afirma que é proibida a discriminação em razão do sexo, cor, origem social ou étnica, língua, religião, convicções políticas ou outras. Diz também que é proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade. O artigo 20º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos afirma que todo o apelo ao ódio nacional, racial e religioso que constitua uma incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência deve ser interditado pela lei. O artigo 4º da Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial declara que todas as atividades de propaganda que promovam ou incitem a discriminação racial são ilegais. O artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos protege a liberdade de expressão, mas permite que esta seja limitada para a proteção de honra e direitos de outrem, assim como por diversos outros objetivos, como a proteção da sociedade em geral. Apesar do artigo 10º proteger a liberdade de expressão, entende este Tribunal que a mesma deve ser ponderada e avaliada com princípios com os quais possa estar em conflito, não devendo violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, nem violar o direito fundamental do ser humano, ser tratado como igual dignidade e respeito, como aconteceu neste caso em específico.